Um constrangimento tão grande de pensar que, já estou constrangido. que Deus pode tocar a vida de um homem para ter esse amor. Vocês realmente são privilegiados. Por pouco tempo, porque daqui a pouco estou arrastando ele para o Japão. Se Deus quiser, e aí se Deus quiser não tem jeito nem da igreja segurar. Se Deus quiser. Se Deus quiser não tem jeito. Lá no Japão, às vezes, e só fazer uma alerta, pastor, eu tenho até que horas para falar? São agora 8h35, posso falar até que horas? 9h10. 9h10. Tá. Deixa eu preparar o relógio então aqui. Da outra vez que eu estive aqui, várias pessoas falaram assim, não, mas você usou o tempo para expor a palavra e a gente queria ouvir do Japão. O Japão vai bem, tem muitas diferenças lá, tem muitas coisas que são japonesas. Por exemplo, o arroz lá, ele é todo juntinho um do outro. A gente fala que é o unidos venceremos. E o arroz lá não chama arroz, chama gohan. Não tem sal, não tem... Aqui eles ainda põem sal, vinagre e açúcar no gohan para fazer sushi, lá não. Lá, eu vou contar um outro segredo para você. O pessoal tem o olho puxadinho, porque quando chega em casa eles falam, arroz de novo. Arroz é a base da nossa dieta. Por isso que eu fui para lá com 75 quilos e voltei com 100. Quer dizer, eu cheguei a 125, né? Agora eu estou com 100, eu acho. Existem muitas diferenças e essas diferenças eu quero desafiar a igreja a descobri-las quando vocês entrarem em contato comigo durante as semanas, quando vocês telefonarem para mim e falar, tá difícil aí, pastor, comer só arroz puro? Quando vocês ligarem para mim e falar, tá difícil, pastor, ser maltratado pelo evangelho? Tá difícil, pastor, ver as injustiças de um povo que não conhece a Deus? Esse momento eu quero deixar que vocês façam no nosso relacionamento de alma, que começa aqui e vai para sempre. Mas eu não posso deixar de usar essa palavra para expor a Bíblia para vocês. Então eu peço perdão. Se vocês vieram ver um caniço no vento balançando, Jesus diz que você vai encontrar a palavra dele e a minha incumbência é de pregar a palavra de Deus. E eu vou dizer que é o maior tesouro que vocês talvez terão, é encontrar a palavra de Deus. Lá no Japão, às vezes a gente fica solitário e eu gosto muito de assistir uns vídeos naquele canalzinho, né, do Você Tudo. YouTube, né? Em japonês é YouTube desu. Tem uns canais que eu gosto. Tem uns que eu já assisti bastante, depois eu parei de assistir porque começa a ficar meio de baixo calão. Tem um canal que eu parei de ver, mas tem um vídeo que é muito interessante. E se você já viu e reconhece, finge que não lembra, tá? Porque finge de não rir, segura. Mas é de um casalzinho que fica aprontando pegadinha um com o outro. E o marido faz... Sabe aquele casal você sabe, né? Qual que é? Um casalzinho aí que faz uns vídeos. E teve um deles que o rapaz começa a falar pro vídeo. E ele fala assim, não, olha gente, vocês têm que ser honestos com as suas esposas. Vocês têm que amar suas namoradas. Aí ele fala, e não é o meu caso, tá? Mas ele fala assim, por exemplo, a minha namorada, a minha mulher, tudo bem que ela é meio feinha e gorda, mas eu amo ela. E eu tenho que... E tudo bem que a minha ex é muito mais bonita. E ele começa a falar essas coisas. Alguém já viu esse vídeo? Não, é horrível. E o camarada tá falando e a mulher fica assim, mas bem, como assim eu tô gordinha? Ele fala, não, calma bem, você tá, mas ó, eu amo você. E ele começa a falar mal da mulher como se falasse bem. Você acha que isso seria legal? Senhoritas, o que vocês fariam com o marido ou com o namorado se ele começasse a fazer um negócio desse? Não pode falar em público. Não pode falar em público? Não, estou falando que elas vão fazer com o marido. Né? Mas nó. Você vê a sua que leva.
Diz que não dá pra gente ver, porque no dia que vê é quando o zoinho começa a desinchar. Então, sabe por que eu começo, e eu quero começar a exposição bíblica de hoje contando isso, trazendo à sua mente uma situação dessa? Porque é comum. Você já teve aquela situação onde você está tentando falar bem, mas você não consegue falar bem? Por exemplo, quando o marido vai experimentar uma calça nova e ele gastou ali uma meia hora para conseguir fechar a calça, e ele chega para a esposa e fala: e aí, bem, tô bonito? E a mulher pega numa situação que ela jurou na noite anterior que não ia mais mentir e que não ia mais machucar o marido. E o marido fala: tô bonito? Vou contar uma para vocês. Fui comer na casa da Márcia quando a gente era solteira, a primeira vez que ela foi fazer uma comida para mim, e ela foi fazer arroz com piqui. Vocês conhecem arroz com piqui? É muito difícil um paulista gostar de piqui. E aí ela perguntou: e aí, você gostou? E eu fui pego ali entre a cruz e a espada, né? Eu falei assim: se eu falo para ela que eu gostei, eu estou mentindo. Eu não quero que o meu relacionamento com ela comece numa mentira. Sabe o que eu falei? Márcia, nunca pensei que uma comida pudesse ter esse gosto. Um dia depois que a gente casou, ela fez arroz com piqui. Eu falei: por favor, não fala mais isso não. Ela falou: mas você gostou tanto? Eu falei: presta atenção. Não foi isso que eu falei. Nosso relacionamento é baseado numa aliança. Nosso relacionamento conjugal é baseado numa aliança. Nosso relacionamento de amor é baseado numa aliança. Quando a gente conhece alguém, nós estabelecemos uma aliança. Algumas alianças são mais fortes, outras são mais frágeis. Se a aliança for baseada naquilo que a gente tem de bom, ela pode durar por algum pouco tempo. Estávamos num estágio missionário na cidade de Ambai, no estado do Mato Grosso do Sul, e lá eu tirei a minha aliança para lavar louças e pus num prego e lavava louças lá, e de repente virei as costas para contar uma piadinha, sabe? Quando a gente faz coisa que a gente não gosta, tem que contar piada para aguentar, né? E eu, para lavar louça, só contando piada. E quando eu virei de volta para a pia e olhei no prego, minha aliança tinha sumido. E olha que já tinha 18 anos, né? Não mais. 19 anos de aliança que eu não tinha perdido. Ela estava arriscada, estava velhinha, mas era uma aliança que eu amava, porque era o símbolo de um juramento que eu fiz. E de repente alguém tinha roubado a aliança. Ouvi dizer de um rapaz que quando ele ia quebrar a aliança que ele tinha com a esposa dele, tá? Vou traduzir isso para vocês. Quando o homem ia fazer aquelas safadezas com outras pessoas, ele tirava a aliança e punha no bolso, como se estivesse quebrando a aliança. Tinha até aquela marquinha do sol, sabe? Aquela que fica no dedo. Mas ele não queria olhar para a aliança. E tem gente que pensa, né, que o que não é visto não dói. Conhece o ditado? O que os olhos não veem? Isso não é da Bíblia não, tá? E às vezes a gente pensa que Deus não está vendo. Eu queria chamar a atenção para um novo sistema de missão feito pela Bíblia. O irmão, quando descreveu da língua portuguesa ide por todo mundo, e com muita propriedade, descreveu que há um imperativo de ir. O texto proferido da boca de Jesus Cristo, em aramaico, foi registrado num grego comum, e a tradução, sim, na língua portuguesa ficou do ide, tá? Mas quando Jesus falou, ele usou uma linguagem que chama auristo.
perfeito, uma conjugação. E esse auriço perfeito, ele fala que não é só o id daqui para lá, mas é indo. Ele é o nosso equivalente ao gerúndio, tá? Então, indo por todo mundo. Tanto que depois ele fala, aqui em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto a gente vai para o mundo, temos de ser missionários. Meu priminho, não posso citar o nome, eu tenho vários primos, mas meu priminho, quando a gente chegava, falava, e aí, com quem que você vai casar? Um dia ele virou e falou, eu não vou casar com ninguém. Crianças falam isso, não falam? Só que de repente ele falou, peraí, eu vou casar assim. Aí ele fez desse jeito, vou imitar meu primo. Eu tenho uns planos pro meu casamento. Dá para imaginar uma criancinha fazendo isso? É da mesma forma que às vezes a gente pensa, eu gostaria de uma aliança, mas nós não sabemos o que envolve nessa aliança. A gente faz planos mirabolantes que às vezes fogem ao nosso controle. A Bíblia não fala para não fazer planos, mas dizer, se Deus quiser. Então, por exemplo, o pastor falou que precisa ser missionário e eu falei, você vai para o Japão comigo? E a gente tem que falar, se Deus quiser. Falta só você querer também, né? Mas eu vou bater nessa tecla tanto até que fique normal, até que a igreja também fale, vai pastor, vai para o Japão. Nossos planos, nossas alianças e a missão de Deus para nós são envolvidas em alguma coisa que eu vou mostrar para você hoje. Primeiramente, eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 11, porque em Jeremias capítulo 11 fala de uma aliança que é quebrada e de uma conspiração. Olha só, uma aliança que ela foi corrompida, uma aliança que já não faz jus às promessas e diz que isso é uma conspiração. Eu vou explicar para vocês o que é uma conspiração. Conspiração é o priminho da gente de 8 anos de idade falar, eu tenho planos para o meu casamento. Isso é conspiração. Tá? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, ouve as palavras dessa aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Primeiro, ouve a aliança e fala a Judá e Jerusalém. Dize-lhes, não é assim que eu digo, mas é assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito e da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra que manasse leite e mel. Como se vê nesse dia? Então eu respondi e disse, amém, ó Senhor. O chamado missionário, a resposta, meu querido, ao id, está aqui. A resposta quando o Senhor te chamou para ser cristão, tá? Quem aqui já tem um relacionamento com Deus, onde Ele fala e você obedece? Pode levantar a mão. Amém. Glória a Deus por isso. E ai de quem não obedecer. Esse relacionamento começa com Jeremias. Quando Jeremias recebe a palavra do Senhor, a palavra não pertence a Jeremias, ele tem de dizer, assim diz o Senhor, não é a minha autoridade. Jesus disse o quê? Todo o poder o Pai me deu, na terra como no céu. Indo, portanto, anunciar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as Escrituras.
Então, a autoridade de Jeremias não é porque Jeremias era bonzão. Quando a polícia chega lá no trânsito e bota a mão assim para você parar o carro, você para o carro por quê? Antigamente você pensava, se eu conseguir fugir dele, eu fujo, né? Hoje não dá, ele pega, bate a foto da tua placa e eles vão bater na tua porta depois, não é assim? Então, porque a autoridade é do policial, ele faz o que ele bem entender? Não, a autoridade do Estado que impõe as leis. Da mesma forma, as palavras da aliança do Senhor são essas. Quem não perceber as alianças está em transgressão. E ele diz, fala para Jerusalém e Judá. Tá? Há uma maldição em quem não obedece à aliança. E o Senhor prepara uma aliança para todo aquele que é chamado. E nós somos incumbidos de descobrir aqueles que são chamados por Cristo e avisar a eles o teor da aliança. Para quê? Para ninguém falar eu tenho planos para o meu casamento. Para ninguém falar mal da esposa. Para ninguém esconder a aliança e fazer as bobeiras que o pecador faz. Ninguém aqui faz, tá? Só os pecadores das outras igrejas. Como que funciona isso? Jeremias ainda fala, olha, como eu alertei os seus pais e tirei da fornalha de ferro. Essa fornalha de ferro era a escravidão. Levando em conta como a gente era escravo. Qual que é a aliança? Qual que é a condição? E a condição é a seguinte: eu vos serei Deus e eles me serão povo. Essa é a aliança. É a aliança que nós temos aqui, é a aliança que nós temos lá em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, é a aliança que nós temos no Japão e no Oriente Médio e lá no Curdiquistão e lá onde o outro missionário está, meu amigo. Eu não sei se está sendo transmitido, tá? Está sendo? Não tá. Ah, não está sendo? Tá. Onde o reverendo Osni está? O reverendo Osni estudou comigo no seminário e hoje trabalha comigo na faculdade. A aliança é a mesma para todos nós e a boa nova do Evangelho é que nós seremos o povo de Deus. E se nós seremos o povo de Deus, aí então tinha que envolver que tudo que a gente faz vai prosperar, não é? Como diz o primeiro salmo. O homem que medita de dia e de noite na palavra de Deus, esse salmo na verdade está falando a respeito de Jesus. E diz que nós somos justificados por Jesus. E tudo aquilo que Jesus fez prospera no tempo certo. Porque ele plantado no madeiro, plantado como árvore junto a correntes de águas, ele que no fim, no Apocalipse, o que tem a honra, a glória, o poder, o domínio, o louvor, que depois de um rio, depois de uma árvore plantada, onde há um rio de vida, é tudo isso a nossa identidade como povo de Deus. E essa identidade como povo de Deus devia vir com salário, né? Um bolsa filho de Deus, né? Tem igreja que prega isso. Venha para a nossa igreja, faça um pix e você também será abençoado. Quem muito semeia, muito colherá. Temos as maquininhas ali no fundo. Já ouviram essas coisas? Tem muita gente mercadejando o Evangelho, mas essa aliança não está baseada nisso. Nós não temos experimentado tempos de vitória. Ou não? Abra ainda a sua Bíblia em Marcos 9. Marcos 9, lá no Novo Testamento. Vinte e 28 e 29. Marcos 9. Nossa, está anotada a sua Bíblia aqui, hein? Cheia de sermão. Ô, bênção. Vou copiar os sermões aqui para pregar. Marcos 9, 28 a 29. Como eu falei, o pastor Ronaldo é um dos melhores. Vou anotar as anotações dele. Vai levar essa Bíblia para o Japão.
Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? E respondeu-lhes: essa caça não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Por que eu peguei esses últimos 2 versículos? Porque a história é conhecida, tá? Uma jovem possessa foi lá e eles se aproximaram, tinha muita gente e eles estavam discutindo e tentaram expulsar um demônio. Eu tenho um amigo que conta que uma vez ele estava em Portugal, missionário também, e foi expulsar um demônio e o demônio virou e falou assim: puxa, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Eu falei: o que você fez? Ele falou: cara, eu caí na risada, eu nunca sabia que demônio tinha sotaque de português. Mas enfim, os discípulos chegaram aqui e eles tentaram expulsar um demônio e o demônio não saiu. Roda, vira, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E existem momentos na nossa vida onde nós nos sentimos tão derrotados, onde a gente observa que não há vitória na nossa vida, onde a gente observa que nem mesmo contra o pecado. Queridos, os mais novos aí já passaram por aquela experiência de eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar, não posso pecar. Passa a banca do jornal e eu não devia ter pecado, eu não devia ter pecado, eu não devia ter pecado. Pensa nos discípulos de Jesus que não conseguiram nem ficar acordado enquanto Jesus orava. E ali era tempo de guerra. Jesus falou assim: vigiai e orai, porque os tempos são ruins. Peça a Deus que não lhe permita cair em tentação. E hoje em dia a gente vive um movimento de vitórias, cantando e arrotando como quem comeu um banquete de delícias. Mas no íntimo do nosso quarto, na vergonha de um espelho particular, nos sentimos esvaziados. Já passaram por isso ou sou só eu? O pecado é uma realidade na vida da gente. E enquanto pensarmos que somos aproximados por Deus, ou aproximados a Deus por nossas obras, a palavra do profeta Jeremias vem e diz: não, ouça, Jerusalém e Judá, ouça, pois eu sou o Senhor teu Deus, e vós sereis meu povo, e eu vos serei Deus. Não é a partir do poder do missionário, não é a partir do poder do homem, não é a partir da tua contribuição, nem da minha disposição de viajar. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Quando Jesus fala, esse tipo de demônio não sai se não for por jejum e oração, ele não está dando uma fórmula para a gente expulsar demônio. Porque jejum não é a gente ficar sem comer das 10 ao meio-dia, porque a professora na escola já fazia a gente ficar sem comer das 10 ao meio-dia, porque tinha aula. Não é a gente fazer um sacrifício. Minha irmãzinha outro dia falou: pastor, eu estou fazendo jejum do ovo. Eu falei: como é que é isso? Ela falou: eu não como ovo. Eu falei: é mesmo? De onde na Bíblia você achou? Ela falou: não sei. Eu falei: então não faz não, irmã. Se não está na Bíblia, não faz. Jejum e oração é o seguinte: é um momento onde você busca Deus mais do que o alimento. Em tempos de calamidade, como diz a nossa confissão de fé e a nossa Constituição, há um momento para conclamarmos a igreja, para ficarmos aqui, buscando ao Senhor em oração, ao ponto de não comermos. Mas o jejum não pode ser feito sozinho, e se for feito sozinho, ele tem que ser sigiloso. Entra no teu quarto, fecha a porta e lava a cara para ninguém ver. Falou para alguém, você já perdeu o jejum. E não chama de jejum aquilo que é dieta, tá? Não confunde as coisas também. Mas o verdadeiro jejum é aquela disposição de buscar ao Senhor. E Jesus quis dizer exatamente isso. Busca o Senhor. Não expulsa demônio porque você quer o brilho de ter expulsado o demônio. Você só vai conseguir expulsar se o Senhor for o teu primeiro buscar. Com isso em mente, e eu estou aqui 9 horas, com isso em mente eu vou pedir para que rapidamente você abra
volte lá para Jeremias e vejamos os versículos 6 e 8, tá? Nos versículos 6 e 8 de Jeremias, mantenha o dedo aí em Marcos 9, que a gente vai voltar daqui a pouco. Diz assim: tornou-me o Senhor, ou seja, na conversa com Deus, aquela primeira conversa ele ainda não tinha falado para os homens, agora o Senhor volta a dizer: apregou a todas essas palavras da cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais que no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atentaram, nem inclinaram seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Gente, para a gente entender esse texto, é necessário ter uma consciência do que estava acontecendo aqui. Quem que era Jeremias? Alguém lembra o nome do pai do Jeremias? Ninguém lembra. Diz no comecinho de Jeremias, filho de Ilquias. Não é? O RG, cada RG aqui diz que você é filho de quem? De um pai e de uma mãe, né? O RG de Jeremias é que ele era filho de Ilquias. Quem que era Ilquias? Ilquias era um escrivão do rei, que lá em 1 Reis 22 descobriu a palavra do Senhor durante a reforma do templo. Lembra? Josias era um pequeno rei, foi ungido aos 8 anos de idade, reinou durante 18 anos, aí fez tudo certo diante de Deus, aí ele resolveu fazer a reforma no templo. A reforma no templo envolvia uma reforma física, pintura, arquitetura, consertar as madeiras, mas dentro daquele templo tinha idolatria para todos os deuses. Tinha culto para Astarote, para Baalins, para Baal, para Beuzebus. Tinha tudo isso. Eram 22 ídolos adorados dentro do templo do Senhor. E isso está contado quando conta a história de Salomão. Quando diz assim: Salomão amava ao Senhor, mas acendia incenso aos ídolos de suas esposas. Então nós temos um contexto aqui. Esse Ilquias era o sacerdote que achou o livro da lei. Aí ele chega e fala: Rei Josias, eu achei o livro da lei. Ele fala: o que está escrito? Lê para mim. E quando leu, ele ficou horrorizado. Ele rasgou a roupa, ele raspou a cabeça, jogou cinza e ele falou: eu estou fazendo tudo errado. Me diz agora, meu Deus, o que eu faço? Foram chamar a profetisa falou: por que você se arrependeu? Você não vai ver a distribuição de Israel. A minha aliança eu vou manter com você. Então, agora você pula 30 anos e você tem Jeremias, filho de Ilquias. E Jeremias vem e fala: assim diz o Senhor, vocês não mantiveram a aliança. É o homem que escuta a traição feita por sua mulher. É a mulher que descobre a quebra da aliança do seu marido. Assim diz o Senhor. Como é que ele fala no versículo 8? Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram o quê? Cada um segundo a dureza do coração. Escuta, o nosso chamado missionário é que o povo cristão não tem guardado a aliança. O povo cristão não tem visto o que é ouvir a voz de Deus. Aí eu quero chamar a atenção para qual é a resposta de Jesus lá em Marcos. Olha só qual que é a missão de Jerusalém. Nós não lemos que a missão nossa é Jerusalém, Judéia, Samaria. Olha qual era a missão de Jerusalém, versículos 30 e 32. E tendo partido dali,
passavam pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam e temiam interrogá-lo. A missão do Senhor muitas vezes envolve uma sabedoria. E Jesus, nesse momento, dizia: ele não queria que ninguém soubesse quem ele era. A missão em Jerusalém era que o Filho do Homem seria entregue, que ele iria morrer e ele iria ressuscitar. Essa é a nossa missão, é propagar que Cristo veio, morreu e ressuscitou. A missão não é apenas dar água, dar pão, ensinar a ler, ensinar a fazer tricô, ensinar a cortar o cabelo, fazer casas, fazer palafita, aquele trabalho de misericórdia. A verdadeira missão é ensinar que Cristo morreu. E quando a gente fala de Missio Dei, já ouviram essa expressão? Missio Dei, essa é a missão de Deus a nós. A missão de Deus a nós, que aconteceu na cidade, ali do lado de fora de Jerusalém, foi que Jesus morreu e ele ressuscitou. A partir dessa missão, então, nós temos o ponto da aliança. Qual é a nossa aliança? Que não importa o teu pecado. Tem alguém aqui que acha que é bem pecador? Ou que já foi? Levanta a mão. Vocês já fizeram coisa que até Deus duvida? Assim, no jeito da gente falar? Eu já. Tem coisa que eu olho para trás e eu morro de vergonha. Mas a missão de Deus é que era para eu morrer e eu não fui morto. Jesus morreu no meu lugar. E eu não sou mais definido por esse pecado. Essa é a aliança, que não importa quão miserável eu seja, eu sou povo de Deus. E Ele é meu Deus. E nós temos de ir ao mundo procurando outros que são assim, batizando eles, isso é, trazendo para dentro da igreja, plantando igrejas e ensinando a guardar toda a Escritura. Só que, segunda coisa, eu estou sendo rápido, vai passar de 10 minutos, mas vai valer a pena, tá? Existe uma conspiração para a desobediência. Nós temos um inimigo em comum e ele nos chama para desobedecer. Olha o versículo 9 e 10, lá de Jeremias 11, tá? 9 e 10. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Eita! Existe uma conspiração. A gente está juntando e tem um inimigo espalhando. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais e recusaram as minhas palavras. Andaram ele após outros deuses para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Jeremias provavelmente estava carregando o livro de Deuteronômio enquanto ele gritava isso, dizendo: a aliança foi rompida por vocês, mas o Senhor ainda vai trazer de volta. E eu vou mostrar para vocês que hoje ninguém é mau, né? Todo mundo convertido, a gente não é bonzinho. Deve ter alguém aqui que já roubou alguma coisa. Não precisa levantar a mão, não. Deve ter alguém aqui que já beijou a namorada dos outros. Já beijou a mulher dos outros. E beijar assim, é um termo que eu estou usando. Já tem alguém aqui que talvez tenha feito aquelas coisas bem erradas?
talvez tirar da vida de alguém. Mas hoje a gente não faz mais isso, né? Mas vem cá, vocês pararam de pecar? Olha o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Que discípulo de Jesus, quem é? Eu também. Olha no versículo 33 e 34 aqui de Mateus 9, como que é que esses discípulos estavam agindo e onde é a conspiração hoje? Onde é o nosso problema hoje? Leia para... Não, eu leio. 33 e 34. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: e o que é que discorreis no caminho? Mas eles guardaram silêncio. Por quê? Aí é vergonha, hein? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Você quer saber qual que é o nosso grande problema? Pastor, seminarista, presbíteros. Nosso grande problema é que a gente está fazendo comparação horizontal entre quem é maior. A conspiração hoje é quando a gente fala, e tinha uma propaganda antiga que falava assim: nossos japoneses são melhores do que os japoneses das outras marcas. Quantas vezes, eu lembro numa escola dominical, pastor, eu era pequenininho, desse tamanho assim, a professora ensinou sobre o fariseu que ia orar, né? Fariseu que tinha barba grande, barrigão, ia orar bem alto, bonito, para todo mundo ver. E aí sabe o que ela fez no final da escola dominical? Falou assim: Senhor Jesus, e a gente repetia: Senhor Jesus, obrigado, obrigado, porque a gente não é igual o fariseu da historinha. É sério. Na minha escola, eu era pequeno na escola dominical. Mas quantas vezes a gente dá graças a Deus que o vizinho é pior do que a gente? Não é? Oh, ainda bem, ó. O outro é... Eu sou ruim, mas pelo menos o pastor Ronaldo é pior. Não, não é não. Eu não sou digno de soltar as sandálias dele. Brincadeira. Nossa corrupção hoje é essa. A conspiração para a desobediência é a comparação humana. Você não é definido pelo que os outros dizem de você. Você é definido pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Essa é a aliança. E a terceira coisa, há uma maldição que vem aos violadores do pacto. Volta lá para Jeremias 11, nos versículos 11 até o 14, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, irão aos deuses a quem eles queimarão incenso, e a eles clamarão, pois estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das suas cidades são os seus deuses. Eita, era muita cidade de Judá. Era muito Deus, né? Eu fui fazer uma visita ao Nepal, e lá tem 33 milhões de deuses. Não, eles são falsos, tá? Nenhum deles vale nada. Mas tem. Jerusalém, o número das tuas ruas são iguais aos números dos teus deuses. É idolatria. Levantaste altares para vergonhosa coisa, isso é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por esse... Você já tinha visto isso na Bíblia, presbítero? Mandando não orar por alguém? Eu já li a Bíblia toda, não tinha prestado atenção, não. Olha só que susto! Tu, pois, está falando para Jeremias, não ore por esse povo, nem levante por ele clamor, nem oração, porque eu não ouvirei quando eles clamarem por mim, por causa do seu nome. Meus queridos, idolatria já é a punição do Senhor. E a nossa idolatria hoje vem de uma conspiração onde o mundo quer que a gente se compare um com os outros. Vamos lá, as mulheres. As mulheres precisam ter um grau de beleza para quem se comparar.
Os homens se comparam em quanto dinheiro eles fazem no trabalho, em quanto alto eles são. Eu estou fora dessa corrida. Em quão bonitos... eu estou dentro. E a gente está sempre querendo se comparar. E esse é o grande mal do século. Essa é a nossa idolatria, quando nós confundimos Deus. E Deus então fala: a minha punição é que vocês vão procurar resposta nessa sua idolatria. Nosso chamado missionário é ir pelo mundo e avisar que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, para que eu não seja mais definido pela minha beleza, mas que eu seja definido por Cristo. Que eu não seja definido pela minha ausência de pecado. Vocês conhecem, eu falei sobre conhecer alguém pecador, agora vocês conhecem alguém santo? O pastor Ronaldo, né? Mas ele não é conhecido pela santidade dele. Ele é meu conhecido porque Jesus fez dele povo de Deus, do jeito que fez eu também povo de Deus. Olha só, voltando lá para Marcos 9, versículos 35 a 37, já estamos quase no fim, que ele diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando nos braços, disse: qualquer um que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer um que a mim me receber, não recebe a mim, mas recebe a quem me enviou. Geralmente a gente gosta de agradar a criança pela gratidão dela, mas Jesus está dizendo que é necessário receber as pessoas pela própria gratidão, mas quem receber a Jesus recebe a Deus. As missões não são feitas para a gente causar uma diferença no mundo. As missões são feitas para que nós recebamos a Deus, para que a gente identifique mundo afora de que temos um chamado ministerial. Meus queridos, o chamado ministerial não acontece num segundo estágio, não. Ele acontece quando você foi entregue a Cristo Jesus. O chamado no reino de Deus, servindo a Deus, ou você é missionário, ou você é o que, pastor? Um impostor. Tem algum infiltrado aqui do reino do inferno? Graças a Deus que não. Então, meus irmãos, estejam atentos e ouve, ó Israel, a voz do Senhor. Guarde a aliança de que Ele é teu Deus e você é povo dele. Vá mundo afora reconhecendo outros do reino de Deus. Nós vamos ver, olha o versículo 15 e 17, agora eu estou no momento da conclusão. Jeremias 11, 15 até o 17, diz, depois de falar: não ore por esse povo, tá? Que direito tem na minha casa a minha amada? Eita, tá voltando a falar de casamento. Lembra que eu comecei falando da aliança? Que direito tem na minha casa a minha amada? Ela que cometeu vilezas. Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Quem é que aqui é só namorado, ainda não casou? Tem alguém? Já imaginou se o namorado virasse para você e falasse assim: você é tão bonita por seus frutos? Acho que ele parava de ser namorado, né? Eu conheço um cara que falou assim: nossa, eu te comparo às éguas de Faraó. Está escrito na Bíblia, lá em Cantares. A mulher falou: oxe, está me comparando uma égua? Naquele tempo parece que era bonito falar isso, tá? Mas a égua devia ser bonita. Aí ele fala: o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos, porque o Senhor dos exércitos te plantou. Missões são plantadas pelo Senhor dos exércitos, não são plantadas pelas tribulações. Pronunciou contra ti o mal,
nós não sofremos a punição do Senhor, nós sofremos disciplinas do Senhor. E glória a Deus que disciplina o filho que ama. Pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Percebe que a ira do Senhor é deixar que haja idolatria, mas aí vem o nosso chamado, que volta para a verdadeira grandeza. Os discípulos não estavam querendo verdadeira grandeza? Não foi comparado a quem recebe a Deus? Olha como termina então 4 versículos, do 38 ao 42 de Marcos 9, tá? 38 a 42. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois que não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. É bom, né? E quem fizer tropeção desses pequenininhos crentes, melhor for ele pendurasse uma pedra no pescoço, uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar. Eita, eu não quis. Percebem qual que é a responsabilidade, então, aqui da igreja? Não é uma comparação de quem tem o missionário mais bonito. Porque, é claro, se essa fosse a comparação, eu ganhava. Só alguns riram. Gente, é brincadeira, eu não sou bonito, não. A comparação não é da vitória dos fortes. A comparação não é de quem é mais inteligente. Porque quem é mais inteligente acaba sendo os mais burrinhos. Nem consegue expulsar demônio. O demônio em português vira e fala: tá aqui nem inteira, tá aqui um saio. O nosso fracasso está quando a gente se compara horizontalmente. O nosso sucesso está quando a gente prega a aliança do Senhor. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Isso é o que eu faço no Japão. Isso é o que vocês fazem no Japão quando vocês oram por mim. Tá? Agora não é só oração. Nem todos vão conseguir ir ao Japão. Mas hoje dá para vocês falarem comigo qualquer hora do dia ou da noite. E vai ter dia que eu estou triste, que na batalha espiritual eu estou mais apanhando do que batendo. Que a Márcia está lá sendo uma conspiração, querendo... E sabe qual que é a pior conspiração? Não é quando eu estou triste, é quando eu estou alegre. Não era isso que os discípulos discutiam? É quando eu falo: olha, eu sou o missionário. Como eu sou bom. É o pior pecado. Envolvam-se com os missionários. Tenham a mesma aliança. Né? Persevera nessa palavra. Pastor, eu passei de 10 minutos. Um pouquinho só. Mas eu acho que valeu a pena. Como demora? Da última vez que eu vim para BH, foi 4 anos atrás. Como demora? Se for demorar mais 4 anos, vale a pena a gente gastar mais um pouquinho. Pastor, eu estou à vontade. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se quiser que eu fale rápido sobre o que é o trabalho,